Boa tarde a todos e a todas. Desde já agradecer a vossa participação aí desse lado. Também agradecer o interesse em assistir a mais um webinar. Dizer-vos que este webinar, para quem não nos acompanhou no primeiro, está integrado no projeto Mercadoria Humana, que é um projeto de sensibilização em tráfico de seres humanos promovido pela Saúde em Português e que é financiado pelo POIS, através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. O objetivo destes webinars é conseguir passar informação relativamente ao crime do tráfico de seres humanos e, acima de tudo, que quem esteja desse lado consiga perceber como é que este crime ocorre, quais é que são alguns indicadores aos quais nós devemos estar atentos no nosso dia-a-dia, quer enquanto cidadãos, quer enquanto profissionais, para uma eventual sinalização de potenciais vítimas e que, conhecendo quais é que são esses indicadores, se possa saber que procedimentos nós poderemos adotar para que estas pessoas tenham o devido encaminhamento, ou seja, que tenham um acompanhamento especializado no que diz respeito ao tráfico de seres humanos. O primeiro webinar que nós tivemos, no primeiro webinar nós pudemos perceber como ocorre o tráfico, como é que o crime de tráfico de seres humanos está espelhado a nível da legislação. E este webinar, e foi com a professora Maria João Guia, e este webinar tem como principal objetivo apresentar a profissionais, e não só, quais é que são os procedimentos que poderão ser adotados a partir do momento que se tenha contacto com uma potencial vítima. Ter a noção de que a sinalização é o primeiro passo para que estas pessoas possam sair do contexto de exploração e ter um acompanhamento e um apoio especializado. Neste sentido, nós convidámos para o segundo webinar a doutora Rita Penedo, que é chefe de equipa do Observatório para o Tráfico de Seres Humanos, que nos vai explicar como tudo funciona, desde o momento de uma suspeita até o momento em que estas pessoas são integradas novamente na sociedade. Em termos práticos, só pedir-vos que mantenham os vossos microfones desligados, assim como as câmaras, para ser mais fácil também a gestão aqui deste lado. Dizer-vos que durante toda esta sessão podem ir colocando as informações as vossas questões através do chat e que no final teremos 10 minutos para que a nossa convidada, a doutora Rita Penedo, possa responder a algumas das vossas questões. Neste sentido, passava então a palavra à nossa convidada, a doutora Rita Penedo, que irá então fazer a apresentação do referencial. Muito obrigada desde já. Obrigada. Bem-vindos a todos e a todas. Começar, obviamente, por agradecer o convite que a Saúde em Português dirigiu ao Observatório, mais concretamente à minha pessoa, mas dizer que sinto mais, dado o tema que é apresentar o Sistema de Referenciação Nacional, estou mais na qualidade de membro ou representante de uma entidade, neste caso o Observatório para o Tráfico de Seres Humanos, membro da Rede de Apoio e de Proteção às Vítimas de Tráfico, a RAP, que irei falar mais à frente, e que de resto a Saúde em Português também faz parte da RAP. Portanto, entendam esta dinamização ou a minha presença aqui não só ou meramente enquanto chefe de equipa do Observatório, mas enquanto elemento da RAP, visto que isto é um produto. Este sistema de referenciação é um produto desta rede. Portanto, como a Ana falou, o webinar, ou a ação de sensibilização, é sobre o Sistema de Referenciação Nacional para as Vítimas de Tráfico, orientações para a sinalização das vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal. A apresentação, eu peço aqui aos colegas para me irem controlando o tempo,
que posso ultrapassar e queria concluir. A apresentação vai estar centrada em 4 pontos-chave. Fazer só uma breve nota introdutória do que é um sistema de referenciação nacional. A seguir, passar para, como a Ana falou, iniciar a parte do sistema em si, do fluxograma, que se inicia com uma suspeita inicial, dependendo depois dos atores irei explicar qual é o procedimento a adotar. Esta suspeita inicial leva à sinalização, que irei explicar o que é, e as ações e os resultados que estão associados ou que decorrem dessa sinalização, passando depois para a outra etapa, que é a identificação formal das vítimas e quais é que são os procedimentos que daí decorrem. Em termos de breve nota introdutória, coloquei como creio eu, 4 questões. A primeira, e vou aqui ser rápida neste primeiro slide, o que é um sistema de referenciação nacional, e vão desculpar, mas vou ter que ler aqui algumas notas de apoio. Portanto, o que é um sistema de referenciação nacional, neste caso, para o tráfico de seres humanos? Se quiserem consultar, existe uma publicação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e do Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos. Esta publicação é de 2012 e define um sistema de referenciação nacional como um sistema, um enquadramento de e para a cooperação entre atores governamentais e não governamentais, e frisar aqui, portanto, a articulação entre estes 2 grupos profissionais, que visa garantir os direitos das vítimas, neste caso vítimas de tráfico, nomeadamente via o encaminhamento eficaz e célere para os serviços disponíveis, melhorando na avaliação dos seus sucessos e, principalmente, insucessos, as políticas e os procedimentos nacionais que estão em vigor. Portanto, não é só centrar nisto como uma boa prática, mas também estar associado a uma constante revisão e reflexão sobre os eventuais insucessos. Portanto, em última instância, um sistema de referenciação nacional deverá atuar tanto a montante, ou seja, sobre as vítimas, como sobre potenciais grupos vulneráveis que possam estar potencialmente, e aí divergir da palavra ou do termo que utilizaste, potencialmente vulneráveis a situações de tráfico ou de revitimização. Também dizer que a importância dos países terem um sistema de referenciação nacional podem ser recuperados, e foi nessa senda que Portugal também fez, estão expressamente mencionados em 3 instrumentos basilares da intervenção, quer social e também em termos da tipificação do próprio crime, a nível internacional e europeu. Portanto, podem encontrar referências adicionais sobre a importância ou mesmo o pedido aos Estados-membros de criação de um sistema de referenciação nacional. Falo do Protocolo de Palermo, que foi o primeiro marco de uma definição harmonizada a nível internacional da própria definição de tráfico, mas se consultarem o Protocolo de Palermo das Nações Unidas, vão ver no artigo 6º sobre assistência e proteção a menção à criação de sistemas de referenciação. Outro instrumento importante nesta ótica, nesta dimensão, é a Convenção do Conselho da Europa relativa à luta contra o tráfico de seres humanos, e aqui cito o artigo 29º sobre autoridades especializadas e serviços de coordenação, ou o artigo 35, que fala da cooperação com a sociedade civil. Por fim, e mais recente, a Diretiva Europeia, que é designada a Diretiva Antitráfico, que é a Diretiva 36/2011, onde no artigo 11º fala sobre assistência e apoio, e onde vem também referenciado o sistema de referenciação. Voltando àquela menção voltando à publicação da WASH e do Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos que mencionei,
dizem então que um bom, e aqui entre aspas, sistema de referenciação, no sentido do que é a sua prática, deve ser construído e principalmente reavaliado com base no conhecimento empírico e não em percepções que se têm sobre o fenómeno ou da maneira de intervir de cada realidade nacional, sendo que se tem que ter sempre presente que esta realidade é mutável, a realidade do tráfico é mutável e, consequentemente, a sua intervenção deve acompanhar. Neste sentido, um sistema de referenciação, pese embora seja um documento, e existe, não é? E nós temos, já irei mostrar, esse documento não pode ser estático, a prática dos profissionais também não pode ser estática ou rígida, embora deva estar definida. Deve ser flexível à realidade ou às realidades existentes, exigindo-se, nesse sentido, uma abordagem e uma resposta compreensiva e multidisciplinar. Qual é a nossa história? Muito brevemente, existe um ponto incontornável, que foi o projeto CAIM, foi o primeiro projeto piloto em Portugal sobre tráfico de pessoas, tráfico de seres humanos. Desse projeto derivaram uma série de produtos, nomeadamente a criação do próprio observatório, a criação de manuais de formação, o primeiro centro de acolhimento e proteção para mulheres e seus filhos menores. Não sei se posso avançar, a sua representante é a Marta, não é? No próximo... Sim. Posso continuar? Sim, exatamente, podes. Não. Já avançando no próximo webinar, vai estar a Marta a falar das equipas e dos CAP. Sim. Pronto. Portanto, foi um dos produtos e o outro produto, teve também várias consequências, como também a alteração, a tipificação, mas um dos produtos que saiu deste projeto CAIM, ou seja, o acrónimo a cooperação, a ação, a ação, intervenção, investigação e divisão, já não me lembro, peço desculpa, foi um primeiro sistema de referenciação nacional que ainda está online, embora já não seja utilizado por Portugal, que tinha o nome de Sinalização, Identificação e Integração de Mulheres Vítimas de Tráfico para Fins de Exploração Sexual e que foi publicado em 2008. À data da criação deste primeiro manual de sistema, a finalidade era de promover a reintegração social das mulheres vítimas de tráfico para fins de exploração sexual, através da implementação de mecanismos que concorressem para a afetiva habilitação, e quer das estruturas de apoio, quer daquelas a serem criadas. Portanto, a origem vem desse projeto. Em que ponto é que nos encontramos atualmente? Portanto, passaram 11 anos desde essa primeira publicação. Existem, obviamente, questões que se mantêm, mas creio eu que já estamos um pouco longe, mais à frente, principalmente relativamente a quem é que intervém, assim como nas respostas que existem. Desde logo, porque não podia continuar a existir um sistema de referenciação que estivesse direcionado para um grupo específico, neste caso mulheres, e para um tipo de exploração específico, neste caso o tráfico para fins de exploração sexual, mas isto também estava enquadrado na própria moldura penal que existia na altura. Depois, porque obviamente, passados 11 anos, também fomos ganhando conhecimento e havia uma série de recomendações a Portugal para rever os próprios indicadores que estávamos a utilizar para a sinalização e identificação das vítimas. Houve uma alteração legal, duas até, houve em 2007, houve a alteração e a autorização do crime de tráfico no artigo 160 e depois, em 2013, houve a revisão com a transposição da diretiva antitráfico que mencionei há pouco, mas também beneficiámos para esta revisão do sistema de referenciação com a criação da rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico, tal RAP, que falei há pouco, a implementação e o conhecimento que derivou da avaliação dos vários planos nacionais
de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, dizer que estamos, desde o ano passado até 2021, a implementar o 4º Plano Nacional, a criação de CAPs, para além dos Centros de Acolhimento e Proteção, para além daquele primeiro que falei, inicialmente direcionado para mulheres e seus filhos menores, que é gerido pela Associação para o Planeamento da Família. Desde 2008 foram criados mais 3 CAPs, desde logo o CAP da Saúde, em português, desculpa. Ok. O CAP da Saúde em português está direcionado para homens, o CAP Sul, que é gerido pela Associação de Proteção pela APAV, peço desculpa, também direcionado para mulheres e seus filhos, e mais recentemente, desde o final do ano passado, gerido pela ACTO, um centro de acolhimento específico para menores vítimas de tráfico. Outro elemento que vai trazer conhecimento acrescido e que beneficiou também a alteração foi a criação da Unidade Antitráfico de Pessoas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da Associação para o Planeamento da Família, a criação das equipas multidisciplinares especializadas. Já há 30 minutos? Olha, só tenho 10? Não, tens 30 minutos. Peço desculpa. Das equipas multidisciplinares especializadas. Portanto, o conhecimento destes profissionais todos e a articulação e a troca de informação foi um dos elementos que levou à revisão e decidiu-se fazer, como disse, a revisão deste sistema de referenciação, que, não procurando inventar a roda, se existem mecanismos ou documentos que podem ser adaptados à realidade nacional, este novo sistema de referenciação foi beber de um produto que foi desenvolvido no âmbito de um projeto europeu que envolveu a Bulgária, França, Grécia, Roménia, Espanha e Holanda, com a participação do Conselho da Europa, do ICMPD, da Organização Internacional para o Trabalho e da ONU-DC. E, como disse, foi adaptado no âmbito da RAPT, que foi uma rede criada em 2013, que é coordenada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que coordena também os planos nacionais e que conta com mais de 20 organizações governamentais, não governamentais e intergovernamentais. Não sei se conseguem ver, mas pronto, é esta a capa. Eu no final tem um link para consultarem e, portanto, o sistema de referenciação nacional enquanto documento, vocês vão lá encontrar a definição do que é o crime de tráfico de seres humanos, embora já daqui a pouco menciono, no especial caso dos menores. Estou a elencar aqui alguns dos capítulos: a criminalidade conexa, o que se pretende com a sinalização, recomendações de conduta ética na interação com a vítima, nomeadamente ao nível da entrevista, que é fundamental, e depois a explanação mais a fundo do que é o tráfico para fins de exploração sexual, laboral e mendicidade forçada e prática de atividades criminosas. São 3 brochuras que constam do manual do Sistema de Referenciação Nacional. E em cada uma destas, portanto, vai escalpelizando em cada uma destes tipos de tráfico o que é, estes tipos em concreto, quem são as suas vítimas, quem está em risco, quem pode ser o traficante, quem pode sinalizar e onde, e a listagem de indicadores segundo os elementos constitutivos do crime que também irei abordar. Adicionalmente, os membros da RAP que estiveram mais diretamente envolvidos na adaptação, pese embora depois o produto final tenha sido validado por todos, considerou-se importante, e está no site do Observatório a versão mais recente, criar um fluxograma, que é onde vou centrar a apresentação, que é uma espécie de ideal tipo, porque quem está no terreno, e aqui os nossos colegas dos CAPs e das EMS e dos órgãos de polícia criminal estão no terreno sabem que cada caso é um caso e às vezes traz especificidades muito próprias que se tem que ir por outra via, mas o fluxograma foi, como irão ver,
tentar mostrar num cenário de ideal tipo, portanto, mais abstrato talvez, mas elencando as várias etapas, quem faz comunica a quem, em que momento e qual o resultado. Por fim, se há um ponto final, o fluxograma que vos vou mostrar, ou até o próprio manual que foi criado, eu diria que não, pelos motivos todos que já mencionei. Existem novas dinâmicas que surgem, existem grupos novos de vítimas ou de presumíveis vítimas que surgem, existem novas respostas, novos atores que são formados e, portanto, tem que existir um espírito crítico também para ver o que é que falha, o que é que está a correr bem e tentar encontrar soluções para ultrapassar o que não corre tão bem. Marco, tens a não conseguia ver. Passando então para o fluxograma, e peço desculpa, começando pela definição do crime de tráfico de seres humanos, existem 3 elementos constitutivos. Eu não sei se a doutora Maria João Guia falou. Sim, mas podes. Pronto, só para... quando estava a preparar a apresentação, perguntei aos colegas da saúde em português qual seria o perfil de quem estava a assistir, também para direcionar melhor, e antes de avançar para a explanação do fluxograma, só explicar então, quando estamos a falar de tráfico, estamos a falar do quê? Existem 3 elementos constitutivos, se consultarem o Código Penal o artigo 160, e o primeiro elemento constitutivo do crime de tráfico é a ação, o segundo elemento constitutivo são os meios, e o terceiro são os fins. E aqui a palavra incluindo, que está entre parênteses, consta da própria definição do artigo 160, ou seja, os tipos de tráfico ou os fins de exploração que estão elencados no artigo 160 são antecedidos da palavra incluindo, demonstrando que não se esgotam, os tipos de exploração não se esgotam nos que estão elencados no artigo 160. A ação reporta-se ao quem, não é? Portanto, quem oferecer, entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher. Por norma, por exemplo, quem faz o recrutamento não é depois o explorador ou não é quem faz o transporte, portanto, isto pode ser uma mesma pessoa ou diferentes pessoas. Os meios, portanto, os meios que são utilizados: violência, rapto, ameaça grave, abuso de autoridade, ardil ou manobra fraudulenta ou aproveitante da incapacidade psíquica ou de especial vulnerabilidade da vítima. Dizer que no caso das vítimas serem menores não há necessidade de fazer prova dos meios. Relativamente aos fins: exploração sexual, exploração do trabalho, extração de órgãos, adoção ilegal, mendicidade forçada, escravidão e exploração de atividades criminosas. Portanto, esta é a definição do crime de tráfico de pessoas. Passando então para o fluxograma, tudo começa com a suspeita. É tudo aqui, neste momento, que se inicia. Deixem-me só passar. E a suspeita pode ser realizada ou pode vir da comunidade, de pessoas da sociedade civil, portanto cidadãos, ou profissionais não especializados. Aqui só uma nota: dizer que o crime de tráfico de pessoas é um crime público, o que significa que para a abertura dos procedimentos jurídicos, peço desculpa, basta que qualquer pessoa denuncie a situação às autoridades judiciárias ou policiais. Portanto, a suspeita pode vir por qualquer elemento da comunidade da sociedade civil. De resto, o Observatório, embora não seja essa a nossa missão ou função, já temos recebido algumas denúncias via telefónica ou por via de e-mail. Se for por um elemento da comunidade ou da sociedade civil, portanto, profissionais que não estão formados ou são especializados na área, o que o sistema de referenciação indica é que estes podem, ou devem, diria eu, contactar os órgãos de polícia criminal, e aqui reporto-me
à GNR, à Polícia de Segurança Pública, ao CEF ou ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Podem contactar diretamente também o Ministério Público ou, se sentirem mais confortáveis, contactar as equipas multidisciplinares especializadas da Associação para o Planeamento da Família, que são 5, o MAEM do Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Ou então também entrar em contacto com os Centros de Acolhimento e Proteção, os CAPs. Por outro lado, a suspeita pode vir de profissionais especializados. Dizer que nos profissionais, ou na comunidade, ou nos profissionais não especializados, ou seja, formados especificamente em tráfico, eu pensei, por exemplo, na importância dos profissionais de saúde, não é? Que podem não estar formados, embora é um grupo que se trabalhe, mas os profissionais de saúde são importantíssimos nesta fase da suspeita, principalmente os que trabalham em serviços especializados, por exemplo, relacionados com ginecologia, pediatria ou cuidados de urgência. Aqui só uma nota, que neste caso profissionais não especializados e que há uma suspeita, e por vezes a suspeita nem é por tráfico de pessoas, mas é qualquer coisa ali que não está a fazer certo, ou porque a pessoa está acompanhada, mas existe alguém que fala por ela, ou a pessoa demonstra receio. Nestes casos, obviamente, estes profissionais, a prioridade é sempre garantir a segurança tanto da vítima como do próprio profissional. E, portanto, nessas situações, contactar, de facto, os órgãos de polícia criminal, o Ministério Público, as EMs ou os CAPs. Se é feito por profissionais especializados, então, ou pelas próprios OPCs, o Ministério Público, EM ou CAP, dá lugar à sinalização, como vem em baixo. Ali aquela setinha a apontar para o OTSH, para o Observatório de Tráfico de Seres Humanos, é que nesta fase, e na fase a seguir do slide que vou demonstrar, entra o sistema não de referenciação nacional, do qual o Observatório faz parte, mas entra outro sistema que é o de monitorização, que aí entramos nós, e portanto os profissionais especializados, OPCs, ou as EMs, ou os CAPs, ou outras entidades, fazem a comunicação sem dados pessoais de presumível situação de tráfico ao Observatório. Portanto, na fase da sinalização, ações e resultados. A sinalização, então, é realizada por quem? Desde logo por organizações não governamentais ou IPSS, autoridades inspectivas, e aqui estou-me a lembrar, por exemplo, da Autoridade para as Condições do Trabalho, que tem um papel importante, ou então pelos órgãos de polícia criminal, novamente GNR, PSP, CEF ou Polícia Judiciária. Nesta fase, existe então uma recolha ou averiguação de indícios com base numa listagem de indicadores que constam do manual do Sistema de Referenciação Nacional, e é uma averiguação inicial e não significa que a presença de todos os indicadores indique que seja uma situação de tráfico, ou que a presença só de 2 indicadores indique que não é uma situação de tráfico, mas serve para orientar, a par, obviamente, com formação especializada, serve para orientar. E porquê que é a importância dos indicadores e esta primeira recolha de indícios? Por uma série de motivos. Primeiro, porque as vítimas podem não se ver, ou as presumidas vítimas podem não se ver enquanto vítimas de tráfico de seres humanos, mesmo que se sintam exploradas, podem acreditar que são responsáveis pela situação. E aqui um parênteses: o consentimento da vítima é irrelevante, de acordo até com o que está no Código Penal. Portanto, a vítima pode ter consentido de trabalhar para uma exploração agrícola, pode ter consentido de trabalhar para um bar de alterno, ou prostituição de rua, ou
faltam 20 minutos, está a ser complicado. Portanto, o consentimento é irrelevante, não é o consentimento sobre a atividade, é as condições de exploração a que estejam submetidas. As vítimas podem não estar cientes que existem leis para a proteger, ou que existem equipas ou centros de acolhimento para as proteger, podem ser estrangeiros e não falar português, podem não confiar ou ter medo das autoridades policiais e, de novo, a importância dos CAPs e das EMAs, podem estar em situação irregular e o facto de estarem nessa situação irregular, se estivermos a falar de vítimas de países terceiros, isso também ser utilizado como método de coação para não colaborar ou apresentar denúncias, podem ter medo de represálias e, portanto, estes indicadores são fundamentais para apoiar os profissionais para esta sinalização que, de novo, está associada à suspeita inicial. No manual vão encontrar indicadores, como disse no início da apresentação, indicadores específicos para tráfico para fins de exploração sexual, por exemplo, ser forçada a ter relações sexuais sem preservativos, o não poder recusar clientes, ter infecções sexualmente transmissíveis não tratadas e, portanto, a importância também da formação do setor da saúde, ser forçada a prostituir-se mesmo se estiver doente ou grávida. Portanto, isto é um conjunto de indicadores que os profissionais utilizam para despistar ou para fazer esta primeira recolha e averiguação. Relativamente, por exemplo, ao tráfico para fins de exploração laboral, o trabalhar horas excessivas, o assinar um contrato numa língua estrangeira que não percebem, ou assinarem um contrato e depois obrigarem a assinar outro, horários fora do normal, viverem no sítio ou no local onde trabalham, não havendo condições de habitabilidade do sítio onde estão a residir, sonegação de documentos, sonegação de rendimentos, etc. Portanto, encontram esses indicadores. Depois, se a sinalização é realizada por organizações não governamentais ou IPSS, existem duas situações, ou podem existir duas situações que não são necessariamente mutuamente exclusivas. Digo eu, corrijam-me se estiver errada, pode haver um primeiro momento em que a presumível vítima não aceita contactar e posteriormente pode aceitar. Portanto, isto não é estanque, novamente. Portanto, uma situação é a presumível vítima não aceitar contactar com órgão de polícia criminal ou Ministério Público, ou então a vítima aceita contactar com o OPC ou o Ministério Público. De novo, não é estanque. Pode começar por não aceitar e passar a aceitar, e diria, em algumas situações, vice-versa. Mas pronto, sim. Em termos de ideal tipo, são estas os dois resultados de uma ação, de uma sinalização derivada de uma ONG. Se a presumível vítima aceitar contactar ou colaborar com os órgãos de polícia criminal, então o caso é reencaminhado, como veem pela seta, para os órgãos de polícia criminal, GNR, PSP, CEF ou Polícia Judiciária. Sendo que, pese embora a importância da GNR e da PSP até enquanto elemento de proximidade, e muitas vezes eles próprios, quando a sinalização decorre de OPCs, muitas vezes é através do trabalho da GNR e da PSP, mas quem do ponto de vista da nossa lei, quem tem competência de investigação do crime é o CEF ou a Polícia Judiciária. E, portanto, nesta fase passa-se à recolha de provas, onde eu não me vou deter, porque também não sou polícia, não é? Mas pronto, há a recolha de provas. Da averiguação e recolha de indícios, portanto, ao nível da sinalização, existe uma hipótese, não é tráfico de seres humanos, e aqui o não ser tráfico de seres humanos não exclui, e vão ver que isso depois traz ao nível dos procedimentos a quando da identificação ou não identificação formal da vítima. O não é tráfico de seres humanos, às vezes existe claramente uma ausência de crime ou de qualquer crime, outras vezes existe ausência de tráfico de pessoas, mas está-se na presença de outro tipo de crime. A título exemplificativo, se
estivermos, por exemplo, a falar de exploração sexual, por vezes há uma sinalização ou uma suspeita de tráfico para fins de exploração sexual, mas depois vê-se que não é, e é, por exemplo, monocínio, mas não tráfico para exploração sexual. Outro cenário é, ao nível da sinalização, existirem indícios de que se trata de uma situação de tráfico de seres humanos. Daqui decorre, ou passa-se para a fase seguinte, que é a identificação formal da vítima, sendo que há aqui um ponto que vou deixar por hora em suspenso, que é a situação e se a pessoa for um menor. Estão aqui 3 pontos, devia estar um ponto de interrogação, porque aqui existem procedimentos um pouco diferentes. A identificação formal, quais são os procedimentos? Portanto, isto visto em cadeia, vamos já descartar as situações que há pouco referi, não é tráfico de seres humanos. Contudo, se vir que a vítima ou que a presumível vítima não foi vítima, peço desculpa estar a repetir, de tráfico de seres humanos, mas de outro crime ou de estar especialmente vulnerável, quer a polícia e principalmente também as organizações não governamentais ou as equipas multidisciplinares encaminham para outras estruturas de apoio não específicas para tráfico, isto naturalmente caso a pessoa quiser. Nas situações em que a presumível vítima, na fase da sinalização, portanto, existem indícios suficientemente fortes, indicadores ou recolha de prova de que é tráfico de seres humanos, estamos a falar igualmente das situações em que a presumível vítima aceita, como disse, contactar o OPCs ao Ministério Público. Se for no caso das ONGs, o que o fluxograma indica é o contacto com os pontos focais do CEF ou da Polícia Judiciária para efeitos de investigação ou de identificação formal. Da identificação formal que é dada à vítima, e estou aqui a saltar, deixem-me só voltar atrás, peço imensa desculpa, mas dizer que existe, só um momento, uma nota importante, na fase da sinalização, quer do ponto de vista dos CAPs, das EMs ou de outras organizações constantes da RAP ou que trabalham especificamente ou com este tipo de população, ou que podem encontrar, é informar de forma clara, ali no quadrado da presumível vítima aceita contactar com os OPCs e depois mesmo pelos órgãos de polícia criminal, é explicar de forma clara as implicações da cooperação, explicar de forma clara à presumível vítima as implicações da cooperação e quais é que são não só os seus direitos, mas também os deveres associados a que têm direito, nomeadamente a questão da assistência jurídica, médica ou psicológica, o ter direito a um período de reflexão. O período de reflexão significa, se estiver em situação irregular, peço desculpa, o período de reflexão está associado é entre 30 a 60 dias, creio eu, onde a vítima pode pensar se quer cooperar com as autoridades policiais e judiciais, ter direito ao acolhimento e mais à frente, se houver identificação e se for um cidadão de país terceiro, a autorização de residência. Portanto, esta parte de informar sobre direitos e deveres é fundamental na fase da sinalização e posteriormente na parte da identificação formal. Identificação formal, existem depois 2 etapas. A questão da ou da integração da vítima, que é acompanhada pelas EMs ou os CAPs. Eu, de novo, estou aqui a apresentar um fluxograma de situações ideais tipos, ou então o retorno assistido e voluntário ao país de origem.
E aqui existem duas hipóteses. A vítima de tráfico pode ser cidadã ou cidadão de um país da União Europeia, de um país comunitário, e nessa ótica, creio que em 2014 ou 2015 foi criado um fundo especial para apoiar o retorno destas vítimas e diz a boa prática do fluxograma do Sistema de Referenciação Nacional contactar o Coordenador Nacional do Plano, sendo que este fundo é também gerido ou é gerido pela APF. Se a vítima quiser voltar ao país de origem e for uma vítima de um país terceiro, então o contacto é através do ponto focal da Organização Internacional para as Migrações em Portugal, o Escritório de Portugal, que faz o retorno assistido e voluntário destas vítimas. Quer numa situação, quer na outra, é feita uma avaliação de risco do retorno, nomeadamente para despistar situações em que a volta à comunidade ou à família pode trazer riscos de nova situação de exploração, portanto é feita uma avaliação de risco, sendo naturalmente também recomendado e praticado uma coordenação com entidades nos países de origem, especialmente se estivermos a falar do retorno via a Organização Internacional para as Migrações. No caso da vítima não aceitar cooperar, então aí o contacto é com as EMs ou com os CAPs, em termos de apoio, nomeadamente social, médico e psicológico. Se a vítima for um menor, que foi o tal pendente que há pouco mencionei, e aqui se for um menor é porque existem situações onde, na presença de documentos que são falsos ou falsificados, e nas situações, por exemplo, que se tem vindo a detectar ao longo dos anos de presumíveis vítimas ou de vítimas que depois até foram identificadas e que foram detectadas em postos de fronteira aérea, vêm acompanhadas ou não, mas que os documentos são falsos ou falsificados, por vezes as autoridades não conseguem aferir qual é a verdadeira idade da pessoa. A boa prática e as recomendações a nível internacional, a nível europeu e que se seguem em Portugal é tratar, até se despistar a idade da pessoa, é tratar como se fosse um menor de idade. E, portanto, aí é a comunicação à Comissão Nacional de Crianças e Jovens em Risco e ao CAP, que falei que foi criado o ano passado, da ACTO. No site do Observatório encontram o que falei, encontram este fluxograma, que foi esta apresentação, portanto tentei dividir pelas várias etapas, mas isto é o fluxograma na sua íntegra e podem descarregar no site do Observatório. Sendo os principais recursos o Manual de Sistema de Referenciação, que está no site da SIC e também encontram lá o fluxograma, e outro produto que acho, não é por ser do Observatório, mas que tem apoiado quer organizações não governamentais, quer até órgãos de polícia criminal, que é o cartão de sinalização de vítimas de tráfico, é um cartão de bolso desdobrável que tem os indicadores, não tão discriminados como o Manual do Sistema de Referenciação tem, mas tem alguns indicadores-chave. Tem também alguns indicadores de observação, que às vezes é importante, assim como algumas perguntas que os profissionais podem colocar à presumível vítima para despistar algumas situações, para depois, portanto, serve para apoiar a suspeita, para depois se iniciar o procedimento da sinalização. Não sei se ainda tenho tempo ou se excedi, mas ficam aqui também com os contactos das equipas multidisciplinares que falei, da Unidade Antitráfico do CEF, do CAP para mulheres, do CAP para homens e do CAP para crianças. Estou disponível para questões, não sei se excedi. Não, perfeitamente bem. Ok.
Rita, muito obrigada, está bem, pela excelente apresentação do referencial relativamente ao tráfico de seres humanos. Nós, neste momento, estamos num período aberto para que possam colocar algumas questões. Podem utilizar o chat. Se caso haja alguma informação que gostavam de ver mais, de ser mais clara, ou então alguma dúvida que ainda esteja presente. Entretanto, nós recebemos aqui uma pergunta, Rita, que eu te colocava, que é a seguinte. Há um dos participantes que nos pergunta se, quando nós falamos em escravidão, se falamos sempre no crime de tráfico de seres humanos, ou se estaremos a falar de duas situações diferentes. A escravidão vem contemplada como uma das formas de tráfico e já tivemos algumas sinalizações em que surge essa forma. Muitas das vezes é cumulativa, ou surge quando é mencionada, é cumulativa com outros tipos de exploração. Estou-me a lembrar de uma sinalização, até creio que foi vossa, que tem laboral e escravidão. Portanto, vêm as duas em simultâneo. Só para dizer, uma vítima não é necessariamente vítima, às vezes, apenas de um tipo de exploração. Portanto, são consentâneas. Muito bem. Entretanto, há aqui outra questão, que é mais uma informação também, que nos colocam se para haver tráfico é necessário existir a passagem entre fronteiras. Não. Exatamente. Mas claro, isso que podemos aproveitar e falar assim um bocadinho da questão do tráfico interno. Sim, não tem que haver passagem de fronteiras, embora se diga, e quem lê relatórios, e portanto, o tráfico surge definido como um crime, ou seja, como criminalidade organizada transnacional, não é? E o próprio protocolo de Palermo está elencado nessa designação. Para haver tráfico, ao contrário de um crime conexo que está muito associado e que por vezes acontece em simultâneo, que é o auxílio à imigração ilegal, e durante muitos anos havia alguma confusão, porque os dois, se estivermos a falar principalmente de cidadãos de países terceiros, muitas vezes quando existe tráfico existe também outros crimes associados, auxílio à imigração ilegal, angariação de mão de obra, entre outros. Enquanto no crime de auxílio à imigração ilegal tem que haver transposição de fronteiras, o crime de tráfico não. E no caso de Portugal, vemos, à exceção do último ano, onde a maioria das vítimas, ou seja, houve um aumento de vítimas de países terceiros, nomeadamente da Moldávia, mas desde há vários anos esta parte, a maioria das vítimas são cidadãos comunitários e existe também, como te referiste, tráfico interno, portanto, tráfico de portugueses ou imigrantes a residir em Portugal já há vários anos e que são traficados e explorados internamente. Portanto, para haver tráfico, não tem que haver transposição de fronteiras e mesmo que haja, nessas situações, pode haver transposição de maneira regular ou de maneira irregular. Portanto, mesmo que haja, não tem de estar necessariamente sempre associado a uma situação irregular de transposição de fronteiras. Mas dizer há tráfico interno, e o último relatório que saiu da Comissão Europeia faz uma avaliação estatística de 2015 a 2016, embora tenha havido aqui uma mudança de cenário do ponto de vista estatístico daquilo que é reportado e registado pelos Estados-membros, embora tenha havido ao nível dos Estados-membros um aumento de reporte de cidadãos de países terceiros, relativamente ao relatório da Comissão Europeia prévio a este, mas se o consultarem vão ver que dos 44% vítimas comunitárias que os Estados-membros registaram, 22% reportam-se a tráfico interno, a tráfico doméstico. Ok. Muito bom.
E outra questão, que é, tendo o privilégio de ter a chefe de equipa do Observatório, que no fundo é o organismo, a entidade que elabora os relatórios nacionais, no que diz respeito ao tráfico de seres humanos, para quem não esteja tão dentro desta realidade, o que é que Portugal, quais é que são os dados que existem em Portugal relativamente às vítimas às pessoas que são sinalizadas enquanto vítimas de tráfico de seres humanos? Sim. Ok. O operador de câmara aqui, quer dizer, eu esperar para responder, até eu ter o meu grande problema. Portugal, e aqui a discussão seria outro webinar. Portugal desde há alguns anos, apresenta um cenário distinto, de novo, daquilo que é reportado, e só para dizer, o Observatório recolhe dados de órgãos de polícia criminal, mas também de organizações da sociedade civil. Nós temos protocolos de colaboração com mais de 30 entidades, porque para nós, todos parceria, todos os que estiveram envolvidos na criação do Observatório, que foi desde logo premissa inicial. Portanto, isto começou tudo em 2004, o desenho, sendo o Observatório depois formalmente criado em 2008, sempre foi premissa do sistema de monitorização ou da recolha de dados, recolher não só de órgãos de investigação criminal, mas também das organizações da sociedade civil, porque sempre se teve a consciência e também derivado do conhecimento do trabalho de outros países, de que havia vou-lhe chamar, uma fatia da realidade, uma parcela do grupo que, pelos motivos que falei há pouco, situações de tráfico não chegavam ao conhecimento das autoridades policiais e, portanto, o papel das organizações da sociedade civil era fundamental para nós recolhermos essa fatia de conhecimento e também para apoiar as vítimas que não queriam colaborar. Mas isto para dizer, Portugal, em termos do trabalho e da recolha de dados do Observatório, diria que entre 2008 e 2009, talvez por consequência até do próprio projeto Caim, como disse, estava direcionado para tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, a maioria das sinalizações que recebemos eram eminentemente sobre exploração sexual. Portanto, eu aí diria, numa análise crítica não de criticar, sim, mas de resultado dos dados, foi se calhar um pouco a consequência ou reflexo das ações de formação que foram dadas no âmbito do projeto Caim, que incidiam sobre exploração sexual. Diria que a partir de talvez 2011, 12, com especial incidência em 2013, 14, e a partir daí, o tipo de exploração que recebemos mais sinalizações e posteriormente mais confirmações é por tráfico para fins de exploração laboral num setor muito específico, que é o setor da agricultura. No cômputo geral, em termos de Estados-membros da União Europeia, o tipo de tráfico é para fins de exploração sexual. Portanto, aí Portugal, com outros países, não reporta mais tráfico para fins de exploração laboral do que para fins de exploração sexual. Pode-se debater se o sexual está mais encoberto, mudou do espaço de rua e agora está em apartamentos ou num espaço mais fechado, mas também, só para dizer, o laboral é o mais representativo porque neste setor em concreto, que exige mais mão de obra, não é? É natural que seja mais representativo do ponto de vista estatístico, porque é nesse setor que existe uma probabilidade maior de encontrar 20, 50 ou até 70 vítimas, como já aconteceu. Por exemplo, no ano passado, 2018, sendo também uma nota ao Relatório Anual de Segurança Interna de 2018, saiu na passada sexta-feira, está no site do Observatório, podem consultar. Há um capítulo autónomo específico no RASI deste ano, só dedicado ao tema e à análise do tráfico de seres humanos. O nosso relatório está a ser, neste momento, validado
em circulação pelos parceiros, mas para dizer, por exemplo, o ano passado, uma operação, a Operação Margeline do CEF, só essa operação, onde encontraram um grupo mais vasto de pessoas, de trabalhadores agrícolas sazonais, relativamente grande, mas desse grupo, nem todas seriam vítimas de tráfico, mas 26 foram primeiro sinalizadas e depois confirmadas, neste caso, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Mas tivemos, por exemplo, em 2014, 13, no espaço de poucas semanas, e vocês estiveram presentes nessa... Não, vocês vieram assim, vocês foram resultado dessa situação. No espaço ali de uma semana ou duas, tivemos 2 ou 3 grandes ocorrências, ou seja, um crime com mais de 20 vítimas associadas, e lembro que numa situação eram 28, na outra eram 60, portanto, por aí o tráfico para fins de exploração laboral é parcialmente justificado também porque tem mais vítimas associadas dado ao setor. Exatamente. Ok. Bom, e se calhar fazíamos uma última questão que tem a ver com a fronteira que separa o lenocínio da exploração sexual. Quando é que falamos de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual ou o lenocínio? Sim? É a última questão que temos que colocar. Pois as fronteiras são difíceis de se estabelecer. Há pouco mencionei, não é, a questão da escravidão, ou mencionei a questão do auxílio à imigração ilegal ou à angariação de mão de obra com o tráfico para fins de exploração sexual. Eu vou ser honesta, não vale a pena estar aqui, não tenho presente a definição de lenocínio. Do ponto de vista da definição do que está no Código Penal, é a exploração da prática sexual, não é? O tráfico tem os tais 3 elementos constitutivos que há pouco mencionei, que eu creio que não, de certeza não estão no lenocínio. Mas o debate pode ser ao nível da definição, meramente da separação legal, ou pode ser também um debate mais alargado e político relativamente à própria questão da prostituição. Exatamente, que tem em conta aqueles 3 pontos. Muito bem, estamos então a chegar aqui ao fim do nosso tempo previsto para este webinar. Espero que todas as questões tenham ficado esclarecidas, que tenham ficado mais esclarecidas relativamente a todos os passos que poderão ser dados a partir do momento que suspeitamos que estamos perante uma presumível vítima. Gostaria também de agradecer uma vez mais à Rita o facto de ter aceitado este convite para participar neste webinar. Dizer-vos que o webinar brevemente estará disponível online para que possam rever ou até divulgar esta sessão. Para isso podem consultar o site da SUD em português, sudportugues.org, ou então a página do projeto Mercadoria Humana 3, e iremos colocar lá esta informação. E para finalizar, convidar-vos também a assistir ao próximo webinar, que irá decorrer no dia 30 de abril, também às 15 horas, das 15 às 16 horas, e neste webinar temos como convidada a doutora Marta Pereira, que é coordenadora das equipas multidisciplinares especializadas da APF, que nos irá falar um pouco sobre qual é que é a intervenção das equipas multidisciplinares, num primeiro contacto com estas pessoas, e depois no próprio acompanhamento das pessoas que foram sinalizadas e que necessitam de uma resposta ao nível de acompanhamento, de acolhimento, ou então um outro tipo de apoio, como foi falado durante esta hora. Bom, finalizamos então. Agradecer uma vez mais a presença da doutora Rita, agradecer também a vossa presença. Qualquer dúvida, questão, sugestão, têm sempre o nosso contacto, através da mercadoria humana 3, @saudeportugues.org.
E dizer-vos também que todas as pessoas que se inscreveram irão receber então um questionário que nós muito agradecíamos que nos pudessem devolver, que pretende sobretudo fazer uma avaliação sobre o modo como decorreu o webinar, a própria abordagem da temática, para que possam avaliar, para que possamos melhorar a nossa intervenção e também para que possam dar algumas sugestões. Uma vez mais, muito obrigada. Boa tarde.